Olá, queridos. Eu sou Luiz Henrique, sou diácono do Ministério Plenitude Porto Novo e a partir desse momento você estará assistindo uma das palavras pregadas em nossa igreja e que Deus te abençoe nesse momento em nome de Jesus. Gênesis capítulo de número 3. Todos acharam? Diz assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher, a serpente: Podemos comer do fruto das árvores. Mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido. Comeu a ele também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Pegaram folhas juntamente de figueira e cobriram-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos de Deus, do Senhor Deus, que passeava ou que andava no meio do jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: Onde está você? E ele respondeu: Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Deus perguntou: Quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore que proibi de comer? Disse o homem: Foi a mulher que me deste por companheira, que me deu o fruto da árvore e eu comi. E o Senhor Deus perguntou então à mulher: Que foi que você fez? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Amém? Na sua cabeça, Pai, aqui está a tua palavra, que haja um esclarecimento, um discernimento de tudo aquilo que o Senhor deseja falar com a igreja nessa noite. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez pela palavra dele? Maravilha. Bom, queridos, eu tenho alguns minutos aqui para poder compartilhar isso, a palavra do Senhor contigo, e eu quero ser bem sucinto, fechando nesse último domingo algumas instruções que eu estou dando nesse, de repente, culto mais expressivo da semana, sobre unidade. A unidade, ela tem a função de liberar poder para agir em algumas áreas da nossa vida, algo da parte de Deus ou até mesmo algo da parte do inferno. Quando eu falo do inferno, eu falo da ação maligna e ação divina. Porque se a gente dissesse que há uma competição entre dois poderes, a gente estaria errando teologicamente falando isso, porque Deus não precisa competir com o inferno. Até porque seria uma competição desfavorável ao inferno, porque Deus tem todo o poder e Ele é extremamente poderoso, infinitamente mais poderoso do que qualquer estrutura do inferno. Diga glória a Deus por isso. Glória a Deus. Na verdade, não existe uma competição, mas o homem, na sua liberdade de escolha, gera dentro dele essa disputa. A quem servir, a que voz ouvir, a quem escolher. Todos nós que estamos sentados aqui, eu garanto, ficamos em alguns momentos da nossa vida divididos em dois pensamentos. Dividido em duas decisões. Para onde eu vou? O que eu vou fazer? O que eu vou escolher? E essas escolhas, elas são fundamentais, porque a nossa vida, o nosso futuro, ele vai ser desenhado mediante as escolhas que nós fazemos no nosso presente. Porque o teu futuro, na verdade, ele é apenas um projeto. Para Deus é realidade. Para nós é um projeto. Você deseja alcançar. Você deseja chegar.
você deseja conquistar, mas ainda não conquistou. Então vira para o teu irmão que está do seu lado e fala para ele assim: o teu futuro, ele ainda é um projeto para você, mas para Deus já é uma realidade. Então pega na mão dele e fala para ele assim: eu quero profetizar, meu irmãozinho. Não, seja profeta, por favor. Pega na mão dele e fala assim: eu quero profetizar. O teu futuro será de acordo com aquilo que Deus deseja para você hoje. Porque em nome de Jesus você não vai ficar na dúvida entre dois pensamentos. Quando Deus falar com você e quando Satanás propor ideias para você, você sempre atenderá a voz de Deus. E sobre isso nós temos falado desde o culto de Santa Ceia. Nós demos uma palavra aqui para iniciar algumas séries de mensagens sobre unidade. A primeira coisa que nós precisamos entender é que não importa o motivo pelo qual a unidade ela é estabelecida, mas sim o que a unidade ela vai gerar. O que eu estou querendo dizer com isso é que não importa se a unidade ela é uma unidade de bênção ou ela é uma unidade de maldição, alguma coisa ela irá gerar. Ah, pastor, tem uma aliança do inferno contra a minha vida. Alguma coisa isso vai gerar. Se vai acontecer, são outros 500, mas que vai gerar, vai gerar. Não vai chegar na tua vida porque nós cremos em nome de Jesus que o Espírito Santo está em você, ao seu redor estão acampados os anjos do Senhor, eles te guardam e te livram. Mas que é gerado, com certeza, porque há um poder nisso, há um poder gerado nisso tudo. Agora, o que nós precisamos entender é que há um poder, há uma força que ela é liberada, e o nível da força que isso vai ser liberado, a ação que isso vai gerar, vai depender muito do nosso posicionamento, da forma como nós estamos hoje em Cristo Jesus. Escute isso: se você está fraco hoje, a tua fraqueza vai determinar o resultado e o sucesso que o inferno terá nos projetos dele ao teu respeito. Vou repetir, porque de repente você não está prestando atenção no que eu estou falando. Vou dizer bem claro isso. O sucesso do inferno está mais relacionado àquilo que nós vivemos hoje do que aquilo que o céu é capaz de fazer. Se nós formos avaliar pelo poder que o céu tem, nenhuma estrutura do inferno dará certo. Mas por que algumas ações do inferno funcionam? Porque não depende apenas do que o céu quer fazer, e sim daquilo que nós queremos viver. Eu quero declarar aqui que os teus olhos não serão vendados dessa verdade. Deixe me entender. Que os teus olhos não ficarão cegos dessa verdade. Por quê? Deus vai abrir os teus olhos em nome de Jesus. E você não mais permitirá que a fraqueza faça parte do teu dia a dia. Eu tenho profetizado isso e eu não vou cansar de repetir. Não haverá em nosso meio crentes que vivem numa montanha russa constante espiritual. Uma hora estão bem, uma hora estão muito mal. Na segunda está cheio do Espírito Santo, na terça está cheio do diabo. Na quarta está cheio do novo do Espírito Santo. Na quinta já está fora da graça. Não, eu profetizo que você será como Pedro após ele se converter e não antes dele se converter. Porque Pedro antes, ele é cheio do Espírito Santo e fala algo extraordinário. E minutos depois, ele fala algo induzido pela voz do diabo. Como que pode a mesma boca proferir bênção e proferir maldição? É o nosso nível de espiritualidade que vai determinar isso. Mas isso aqui é apenas uma pauta, porque eu quero falar aqui algumas coisas importantes. Entenda isso aqui. Se a unidade for feita com alguém
que sua fonte de águas forem amargas, não espere que o resultado seja um resultado bom. Vou explicar isso aqui. Irmão, a Bíblia é taxativa em relação à unidade e em relação a alianças que são feitas de maneira errada. Quando você pega a Bíblia em 2 Coríntios capítulo 6, 14, olha o que diz: não se ponha em julgo desigual com os descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, o que tem comunhão, trevas com luz, que harmonia há entre Cristo e Belial, que é de comum entre o crente e o descrente, que acordo há entre o templo de Deus e o templo dos ídolos, pois somos santuário do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Meu irmão, se você tem uma fonte de água que só libera águas boas, e no meio do caminho essa fonte de águas boas se mistura com águas amargas, todas as águas serão amargas. Todas as águas serão amargas. Ainda que exista uma fonte que esteja lançando águas boas, se há uma unidade com águas amargas, o final dela serão águas amargas. Então, viu que pergunta do seu lado e falar para ele assim: cuidado com o tipo de comunhão que você tem gerado para liberar coisas para o teu futuro. A Bíblia ela é muito séria em relação a isso. Toda vez que você permite que alguém que tem esse tipo de fonte faça parte de decisões da sua vida, o final será trágico para você. Será ruim para você. O final para a tua vida será muito ruim. E essas águas amargas vão fazer com que pessoas que bebam delas sejam danificadas, sejam destruídas. Mas na tua casa não vai acontecer isso. Você não vai se unir, você não vai se aliançar com gente que produzem águas amargas para que teus filhos bebam daquilo que está danificado, daquilo que está destruído, obstruído. Eu profetizo em nome de Jesus, a tua casa, a tua vida será guardada pelo Senhor, os teus ouvidos não estarão abertos para fazer alianças com fontes de águas amargas. Deus está preparando alianças abençoadas para você, que potencializarão a fonte da tua vida e não amargarão aquilo que Deus já está te dando em nome de Jesus. Outra coisa que eu aprendo é que se a unidade fosse em base pré-estabelecida pelo céu, a sua durabilidade será pequena. Construa, escute isso, construa casas, construa alianças sem o fundamento da palavra, e essa edificação não durará muito tempo. Construa edificações, construa alianças com mentes divididas, com ideias divididas, com princípios divididos, e as suas construções não terão durabilidade. Se o teu ministério, se a tua vida, se os teus sonhos estão sendo edificados com estruturas diferentes dos seus princípios, o futuro disso será um fracasso. Sabe qual é o nosso problema? Vou dar um exemplo básico. É o cara que vai casar, ele gosta tanto da menina, mas a menina não acredita nada no que ele crê, até zomba às vezes. E ele vai e fala assim, cheio da fé, vou casar com ela, e quando, depois de casar, ela vai se converter. Ele se desvia. Vice-versa. É o cara que é crente e faz uma aliança de negócio com o cara que não é crente. No meio do caminho ele vai se moldar e vai ficar certinho. A tua empresa vai sonegar. A tua empresa vai ficar fora dos padrões divinos. Porque a tendência sempre será para o pior. Porque o céu não aprova alianças do inferno. O céu não aprova alianças com fontes diferentes. Eu quero declarar em nome de Jesus que a tua mente seja aberta a entender isso. É uma palavra difícil, é uma palavra complicada para a gente, mas é uma palavra que nós precisamos entender. Deus quer guardar o teu futuro. Entenda isso que eu não entrei no texto, porque isso aqui antecipa o texto.
que prevê, é uma mensagem que vai direcionar para o texto. É justamente o que acontece com Eva. Diz a palavra aqui no texto que nós lemos, em Gênesis capítulo 3, do verso 1 ao 14, relata sobre tudo o que vai acontecer acerca da queda do homem. Diz o texto que a primeira coisa que nós vamos entender é que há uma interferência de uma voz externa numa aliança que há entre o homem e Deus. Vou repetir, há uma voz, sim, ela está dentro do jardim, sim, mas é uma voz externa, fora da aliança, que vai falar ao ouvido de alguém que está dentro de uma aliança. Eva escuta uma voz e algumas coisas vão começar a acontecer. Agora escute isso aqui. Verso 1 diz o seguinte: ora, a serpente era o mais astuto dos animais selvagens. Vou repetir. A serpente era um dos mais astutos dos animais selvagens. Algumas linhas teológicas dizem que a serpente aqui é a própria aparição do diabo, ou a forma de ele se manifestar em carne. Algumas pessoas defendem a tese de que a serpente foi usada pelo inimigo. Eu quero acreditar que ela foi usada por causa que sobre ela vai acontecer também o resultado do erro dela. Que ela agora vai começar a rastejar. Se ela vai sofrer a punição, é porque há um pouco físico pela qual isso vai acontecer. Mas sabe o que eu aprendo aqui? É que Satanás usa o mais astuto dos animais. Ei, escute isso aqui. O diabo vai se empenhar para usar a melhor estrutura, a melhor mentalidade, o melhor projeto, o mais eficiente projeto, o mais bem de recursos do projeto, para poder te convencer a abandonar os seus princípios. Olha para mim aqui. O diabo não vai mandar quem não tem lenha para queimar. O diabo não vai mandar quem não tem voz. O diabo não vai mandar quem não faz barulho. Ele vai mandar alguém ou alguma coisa que te chame muito a atenção. E que tenha a capacidade de mudar o teu pensamento. Primeiro tem um que está falando para esse: o diabo não gasta bala. O diabo ele não joga conversa fora. Ele não vai usar outro. Ele poderia usar um elefante para falar. Ele poderia usar um cachorro para falar. Ele poderia usar qualquer outro tipo de animal. Mas essa palavra aqui, a serpente, era um dos mais astutos dos animais selvagens. Ele usou o que poderia mais envolver a mulher, mais dominar a mulher. Ei, o diabo está usando aquilo que mais te atrai para você desfazer aquilo que mais te protege. Eu queria ter muito do seu lado e falar para você: aquele negócio bonito que você está muito desejoso, está te chamando a atenção, mas que Deus está falando lá no fundo do teu coração: não vai, não vai. É o diabo que está tentando te tirar da proteção divina. Agora, o que eu vejo nesse texto, porque quando a gente vai falar sobre o tema, então a gente olha para o texto com o olhar do tema que você vai ministrar. Eu tentei olhar sobre unidade. E involuntariamente, Eva faz uma aliança, mesmo que curta, com a serpente. Não é uma aliança longa como ela tinha com Deus, não era uma aliança longa como ela tinha com Adão, é uma aliança de curto tempo, mas é uma aliança. Por que, pastor, uma aliança? Porque a aliança ela pode ser definida como tal quando a voz externa passa a ter influência, Débora, na identidade interna. Se a voz que está falando consegue embaraçar e bagunçar o que há dentro, essa voz já passou a ter um poder e uma autoridade aos ouvidos que se escuta ou ao coração que recebe. Então automaticamente está nascendo uma aliança ali, porque ela passa a dar ouvidos, e não só dar ouvidos, a aplicar aquilo que ela deu
ouvido. Sabe o que eu aprendo? Theo, sabe o que eu aprendo, Michel? É que muitos de nós, de vez em quando, nos envolvemos em alianças malignas involuntariamente, sem saber. E quando vemos, o negócio já está destruído. Teoricamente não queremos, mas fazemos. Teoricamente não desejamos, mas estamos envolvidos. Teoricamente não estamos praticando, mas nosso coração já está empenhado a fazer, já está inclinado a fazer. E eu quero declarar sobre a tua vida, em nome de Jesus, que Deus te dará um entendimento tão poderoso que as astutas ciladas, eu quero profetizar, meu irmão, que as astutas ciladas do diabo, aquelas que vêm disfarçadas, não te envolverão. Eu sei que tinha um crente que estava recebendo essa palavra, então eu vou repetir. As astutas, aquela que você de repente não está percebendo, aquela que vem encapada, aquela que vem com uma conversa sem querer, aquele bate-papo, aquela instrução, aquela ideologia, aquele planejamento, não enganará você, porque a voz da aliança verdadeira será maior ao teu coração, em nome de Jesus. Se você muda os seus princípios, é porque você fez da voz que falou ao teu ouvido ter o mesmo poder ou ser maior até mesmo do que a voz que te colocou no caminho certo. Por que homens traem? Por que mulheres traem líderes, amigos, maridos, esposas, filhos, famílias, sonhos? Porque em algum momento a voz externa que está falando conseguiu anular a voz que fala todos os dias sobre os princípios. Por que o homem e a mulher atrai? Porque em algum momento houve uma cegueira que fez ele esquecer o que ele tinha. Por que pessoas traem liderança? Porque em algum momento o que está proposto para ele, para aquele momento, para aquele segundo, se tornou do mesmo tamanho ou maior do que o que foi construído até ali. Por que pessoas trocam Jesus por qualquer coisa? Porque de alguma forma, o que se está sendo oferecido pelo inferno está do mesmo tamanho ou maior do que o que Jesus fez na tua vida até hoje. Não pelo olhar do real, mas pelo olhar do que você está tendo, que você está vendo, que você está vendo. Quem está aqui, diga amém. Amém. Provérbios 22, 28 diz o seguinte: não mude de lugar os antigos marcos que limitam suas propriedades, que foram colocados por seus antepassados. O Provérbios está dizendo: não troque o que você construiu por algo que está sendo oferecido agora, que não vai te dar o mesmo resultado que te gerou até hoje. Não troque aquilo que é de Deus, aquilo que são princípios de Deus, os princípios que teus pais te ensinaram, como educação, como linha de construção de vida, de crescimento, por causa de qualquer ideologia que Satanás esteja te oferecendo hoje. A tua vida não pode ser construída por desejos satisfeitos momentâneos. A sua vida tem que ser construída para o caminho que te levará para o céu. Você está entendendo isso aqui? Você está entendendo isso aqui? O poder influenciador da serpente foi tão forte, Ariane, foi tão forte, Edinho. A voz da serpente, ela falou tão alto, tão alto, tão alto, que alterou o modelo de pensamento do diabo. A serpente vira para ela e fala o seguinte: o que Deus falou com você acerca desse fruto? Deus disse para você acerca dos frutos: não comerá nenhum. Aí a serpente: não, ele falou que podia comer tudo, só não podia comer daquela árvore ali. Aí a serpente vira e fala: olha só, te garanto que não vai acontecer problema nenhum com você se você comer. Diz a palavra então que a serpente, a Eva olha para a árvore e tem o prazer e o desejo e acha aquela árvore atraente. Bora. Então, ela quando olhava, ou não, até mesmo via a árvore quando a sua identidade não havia sido alterada. Quando a sua atenção não havia sido chamada para a árvore. A árvore devia estar ali, mas os olhos dela estavam em tudo aquilo que construiu. Eu aprendo? É que quando você dá ouvidos a serpentes, teus olhos se
se abre para aquilo que nunca você teve prazer. Alguém entendeu, mas eu acho que alguém não entendeu, então eu vou repetir. Quando você dá ouvidos à serpente, você passa a olhar com prazer aquilo que teus olhos sempre rejeitou. Em um momento você vai ver Adão ou Eva olhando para aquela árvore com tanto prazer como vai olhar depois que conversa com a serpente. A partir desse momento, diz a palavra que Eva passa a olhar para a árvore e ter um contato visual. É igual o pecado. Ninguém cai da noite para o dia. Ninguém cai da noite para o dia. Você namora com o pecado meses antes, dias antes, semanas antes, para depois se relacionar com ele. As pessoas nós temos que instruir, pare de passar por tal lugar, pare de conversar com tal pessoa, pare de fazer determinadas coisas, pare de andar perto dessa linha, porque senão você vai cair. Porque o pecado, ele começa a ser construído com uma linha de convivência, de proximidade, para depois ser efetuado. Vira para o teu irmão, tem uma árvore posta do teu lado, para que você venha cair. Fala para ele assim, mas enquanto você escutar a voz de Deus e não der ouvidos à serpente, essa árvore sempre vai passar desapercebido pela tua santidade. Vai ter 3 vezes. E estava dormindo, acordou agora. Eva colocou aqui, escute isso, o posicionamento dela coloca em xeque 2 alianças fixas. Quantas eu falei? 2. Não, por favor, quantas eu falei? 2. A aliança que ela tinha com Adão e a aliança que ela tinha com Deus. Porque a partir do momento que ela começa a ouvir a voz da serpente e passar a pensar na possibilidade, nós vamos entender que, a partir desse momento, ela começa a colocar em risco aquilo que foi pré-estabelecido ou construído. Está entendendo isso aqui? Quando alguém começa a dar margens e ouvidos àquilo que é volátil, aquilo que é passageiro, está colocando em risco aquilo que é permanente. Amém? Pode ver que a maioria das traições que acontecem na história, 95% não vingam. Como assim, pastor? As pessoas se separam por causa de uma terceira pessoa, mas não firma uma aliança com a terceira pessoa a qual ela construiu a traição. Porque elas só vêm para poder destruir o que é de Deus. Elas só vão ali para isso. A serpente não queria ter comunhão com Eva, nem com Adão. A serpente queria fazer o que ela estava proposta para fazer. A serpente não era amiga, a serpente era astuta. Quantas pessoas astutas estão colando em você? Que parecem ser suas amigas te oferecendo coisas. Não jogue fora unidades geradas no amor, com o tempo, por causa de palpite, por causa de proposta, que massageiam, que fazem massagem no seu ego e nas vontades da sua alma. Você já viu que o diabo só fala o que a gente gosta? Hein? Estou pregando na igreja certa? Amém. Você já viu que o diabo só fala o que a gente gosta? Ele nunca fala o que a gente não gosta. Né? Se você gosta, se você tem um problema de repente, com roubar, pegar as coisas com facilidade, está me dando um molinho. O diabo nunca vai colocar o que você não gosta à sua disposição. Ele vai sempre colocar o que te atrai. Se você gosta de uma lourinha, ele não vai colocar uma moreninha. Se você gosta de um magrelo, ele não vai te colocar um fortão. Se você gosta de um fortão, ele não vai te colocar um magrelinho. Não vai. Por quê? Porque o diabo sabe. Olha só, querido, escute isso. Essa palavra que Deus fala com Eva e com Adão, dando a instrução, não coma desse fruto. Aí vem a serpente e fala, por acaso Deus falou, opa!
A serpente então sabia dos assuntos e dos papos que provavelmente Adão e Eva tinham com Deus. Sabia o que não podia. O diabo sabe que você não pode, por isso te propõe. O diabo sabe que você não deve, por isso te mostra. Coloca diante de você. Por quê? Porque Satanás sabe qual é o caminho do teu sucesso. E para isso prepara uma pista paralela ao teu fracasso. Vou repetir. Deus sabe e Ele prepara um caminho para o teu sucesso. E o diabo faz uma pista paralela para o teu fracasso. Só que nessa pista paralela, ela só é paralela, só anda na mesma direção até você trocar de pista. Porque quando você troca de pista, a tua direção se torna o fracasso. A pista de Deus, ela pode estar indo. Mas quando a pista paralela do inferno se manifesta, ela torna a direção contrária e vai seguir ao contrário. Porque o caminho de Deus sempre anda na contramão do caminho do inferno. Deus constantemente está mudando o rumo da tua trajetória. Às vezes você não entende por que Deus está mudando as coisas na tua vida. Eu planejava fazer de um jeito, Deus muda de outro. É porque Deus está tirando da rota da serpente. Deus está tirando da rota da destruição. Satanás estava planejando te pegar no meio do caminho, mas Deus mudou a rota. Não é porque Ele quer ficar mudando você de rota, é porque Ele está te livrando de ações malignas que iriam te destruir no meio do caminho. Por que Deus fecha algumas portas? Não é pela maldade, não é porque Deus está querendo te trazer uma penitência. Muitas vezes é porque Deus quer te livrar de alguma coisa. A mulher está dentro do jardim e lá tem uma serpente. Você está dentro de uma igreja. Dentro da igreja, Satanás vai tentar. Quando eu falo dentro da igreja, não é dentro da igreja templo, é dentro da igreja fé, vida com Deus. Você pode estar cristão, mas aqui dentro do teu cristianismo, dentro da tua fé, a serpente, às vezes, quando vai vir querer conversar com você. Agora, só alguém muito desligado para dar ouvido a uma serpente. Porque é incrível que a serpente não vem nem disfarçada. Vem como o animal mais astuto dos selvagens. E ainda assim ela dá ouvido. É a nossa carne gritando. É o nosso desejo de poder dar ouvidos àquilo que não podemos dar ouvidos. Quem está aqui, diga amém. Então Eva coloca em risco uma unidade de vida e uma outra que é para a vida. Existem alianças que o inferno irá colocar na sua vida para quebrar a sua unidade com Deus e com as instituições da sua vida. Aqui a instituição é a família, que é a primeira instituição criada por Deus. Por que ele se escondeu? Por causa da vergonha, quebra de aliança, intimidade. E outra coisa que vai gerar é alterar o padrão da vida do ser humano, vai danificar o padrão. Por causa da atitude de Eva, algumas coisas vão acontecer. O homem vai ter que começar a trabalhar e ralar para poder comer. Vai ter que comer, a mulher vai começar a sentir dores de parto. Vai alterar o padrão. Então escute isso aqui, todo mundo que dá a voz à serpente tem o seu padrão de vida alterado. Não tem não. Quem escuta a voz de Deus tem o teu padrão de vida alterado para melhor. Quem escuta a voz da serpente tem o teu padrão de vida alterado para pior. Escute a serpente. Você vai ver que a tua intimidade com Deus e a tua intimidade aqui embaixo também será destruída e será alterada. E aqui eu fecho. A incapacidade de Adão em rejeitar a proposta de Eva. A Bíblia não diz qual o motivo que ele não rejeita. Por quê? Com medo de contrariar a mulher, porque tem mulheres, né? Se você contraria, dá ruim. Não sei se era esse o medo de Adão, o medo de poder ser desagradável, ou no desejo de mostrar superior a ela. Eu me decido, pode me dar esse fruto aqui que eu vou comer, que agora vai dar ruim. Não, sou homem dessa parada. Eu não sei qual foi o motivo, mas eu entendo que ele não reagiu contra a atitude dela, ele foi conivente, ele aceitou. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta e eu fecho aqui. Ricardo, 30 minutos de palavra. Viu? Olha para mim aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta.
Deus que fez Eva para Adão? Por que só o pastor Wanderlei respondeu, gente? Não foi Deus que fez Eva para Adão? Essa aliança não era de Deus? Por que a aliança divina gerou um resultado ruim? Por que dentro de uma aliança divina aconteceu um mal? Por que algo dado por Deus foi motivo da queda do homem? Por isso que ele vira para Deus e fala assim: ei, foi a mulher que tu me deste, Senhor. Eu não sei você, Timóteo, mas eu acredito que tudo que Deus dá é bom. Você também pensa assim? Quem acredita que tudo que Deus faz é bom? Tudo que Deus faz para mim é bom. Mas há uma desconexão de pensamentos aqui. Se tudo que Deus dá é bom, por que Ele então dá uma mulher que vai ser a ponte da queda dele? Porque eu aprendo que mesmo em alianças divinas, nós corremos o risco de ver o fracasso e o dedo do diabo naquilo que é o próprio Deus quem gerou. O que eu aprendo com isso é que todos nós, se não ficarmos ligados e próximos de Deus, podemos ser o próximo candidato a ser cooperador da serpente. Mesmo sendo de Deus. Eva passou a ser do diabo depois que ela fez isso? Não. A aliança passou a ser ruim? Houve separação? Eles separaram? Não. Mas houve uma danificação, houve uma alteração do projeto. Então escute. Todo mundo que está numa aliança com alguém, que comete um vacilo, comete um erro, vai se ter um resultado para isso. Mas mesmo assim, se essa aliança é de Deus, merece uma segunda chance. Merece uma segunda chance. Você quer casar? Teu marido merece uma segunda chance. Tua esposa merece uma segunda chance. Pai, filho, teu filho merece uma segunda chance. Teu pai merece uma segunda chance. Teu pastor, teu líder, teu liderado, teu patrão, teu amigo, merece uma segunda chance. Ele pode ter errado agora, mas até que ele tem construído coisas grandes com você. De repente só fez uma baguncinha, mas isso não vai determinar o final da tua vida. Se coloque de pé em nome de Jesus. Quero orar por você. Feche teus olhos e escute que eu vou ministrar o teu coração. De repente você entrou aqui hoje, nessa noite, nesse culto, nessa reunião, e você já tem assinado contratos com a serpente. Você acha que esses contratos não podem ser revogados. Mas ao construir da história, esse contrato que foi assinado com a serpente, um advogado vai julgar a causa e vai vencer a causa. Jesus Cristo de Nazaré. Ele tomou a chave da mão, ele tomou posse, comprou você. Como foi pregado pelo pastor Valdo aqui no último culto que ele ministrou para nós. Foi comprado, você foi comprado, ele pagou o preço. E agora está sentado à destra de Deus advogando a sua causa. E quando a serpente vem para poder tentar te acusar, o sangue de Jesus na cruz do Calvário te dá uma nova chance, te dá uma nova oportunidade, te dá uma nova possibilidade. Eu falei de alianças positivas durante esse mês. Estou fechando, falando sobre alianças que você não deve fazer. Aliança que você não pode fazer. Aliança que você não pode permitir. Nessa noite, sejam reduzidas a pó todas as alianças que você fez
malignas, negativas, ruins, que talvez determinaram alguns fracassos seus até aqui. Eu quero orar por você agora. Não vou te chamar à frente. Eu pedi que você coloque a mão no teu coração agora. Porque eu não sei se você está vivendo esse tipo de aliança ou já fez alguma vez na sua vida. Ou estava quase fazendo. Deus te trouxe um alerta nessa noite. Esse último domingo do mês de fevereiro, Deus manda te dizer: estou aqui para te alertar, para que você não entre na pista paralela do inferno, que vai desembocar no fracasso da tua vida. Senhor, eu quero orar pelos teus filhos aqui nessa noite. Por cada um deles. Cada um. Essa é uma palavra muito reflexiva. De repente não é uma palavra como nós costumamos a pregar no domingo. É uma palavra mais reflexiva, Senhor, e de posicionamento. Nós estamos à véspera de uma das maiores festas da carne que existe na terra. E os filhos, ó Pai, serão colocados constantemente algumas a tentações. Coisas que eles praticavam, mas eles abandonaram na aliança que eles fizeram com Cristo Jesus. A serpente virá muitas vezes, ó Pai, no meio do caminho, durante o decorrer deste ano, mas eu declaro, a voz da serpente será fraca, será pequena, perto da voz do Senhor que fala no nosso coração. Nós seremos santos, nós seremos teus filhos, nós seremos homens e mulheres que procuram estar no centro da vontade de Deus. Eu oro assim pela tua igreja, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Antes de você aplaudir, vire para o profeta que está do seu lado e fala para ele assim: Deus hoje está zerando a conta. Fala para ele: Deus hoje está abrindo teus olhos. Saia daqui, dando fim a alianças do inferno, e comece a enxergar o sucesso que Deus fará no teu futuro. Aplauda o Senhor por essa palavra. Aplauda o Senhor por essa palavra. Aplauda o Senhor por essa palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero te agradecer por ter assistido até aqui esse vídeo. Muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida. Quero deixar a você e a sua família um convite para estarem em nossa igreja no seguinte endereço: Rua Capitão João Manuel, número 400, Porto Novo, São Gonçalo. Você e sua família serão muito bem-vindos neste lugar. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.